Jejum: Como encontrar respostas e se aproximar de Deus, do autor John Eckert. Áudio 18, capítulo 18. Jejuando para alcançar a libertação da impureza sexual. Então, todos os israelitas subiram a Betel e ali se apresentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. O Senhor derrotou Benjamim perante Israel. Juízes 20, versículos 20 e 35. Um dos pecados mais difíceis de quebrar é o pecado sexual. Muitos fiéis têm problemas com a luxúria, que está no sangue e é passada de geração a geração. Os espíritos de luxúria causam muita vergonha, culpa e condenação, e isso rouba do fiel a confiança e a coragem que ele deve ter. Muitos fiéis têm problemas com masturbação, pornografia, perversão e fornicação. O jejum ajuda a expulsar esses espíritos de sua vida. Em Juízes 19, versículo 22, lemos sobre alguns homens que queriam ter relações com o convidado de um idoso hospedado naquela cidade. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: Traga para fora o homem que entrou na sua casa para que tenhamos relações com eles. Estes homens eram homossexuais, identificados como filhos de Belial. O idoso dono da casa tentou demovê-los da ideia e ofereceu a sua filha, a concubina do convidado. Os homens então aceitaram a concubina do convidado e abusaram dela a noite inteira. O abuso foi tão severo que ela acabou morrendo. Confira em Juízes 19, versículos 25 a 30. O convidado então pegou uma faca e cortou a sua concubina em 12 partes, que mandou para cada tribo de Israel. A concubina dele tinha sido estuprada até a morte. Os homens que estupraram a concubina eram da tribo de Benjamim. Os homens de Israel então se juntaram contra aquela cidade e exigiram que lhes fossem entregues os estupradores. Os filhos de Benjamim não escutaram e, em vez disso, se prepararam para lutar. Os filhos de Benjamim destruíram 22.000 homens de Israel no primeiro dia. Está lá em Juízes 20, versículo 21. E 18.000 homens no segundo dia. Juízes 20, versículo 25. Em Juízes 20, nos versículos 26 a 35, vemos que Israel não conseguiu superar Benjamim até decidir jejuar. A resistência de Benjamim deixa implícito que havia algo demoníaco por trás deles. 12 tribos não conseguiram vencer uma tribo por conta dessa resistência demoníaca. Essa resistência só foi vencida depois do jejum. Esse foi o único jeito de arrancar a perversidade enraizada na tribo de Benjamim. O jejum ajuda a libertar das correntes da perversão sexual e da luxúria. Luxúria. A luxúria é um demônio cuja intenção é substituir o amor verdadeiro. A pessoa rejeitada buscará um relacionamento e quase sempre acabará se envolvendo em imoralidades sexuais desde jovem. O espírito de prostituição pode se manifestar desde cedo e pode ser visto em meninas que se vestem de forma provocativa. A impureza sexual se tornou abundante em nossa sociedade. Entre os espíritos de luxúria sexual incluem-se o adultério, fornicação, prostituição, meretrício, sedução, impureza sexual, perversão, homossexualismo, lesbianismo, masturbação, pornografia, incesto, luxúria fantasiosa, sodomia e impureza. Mas a luxúria não é só sexual, também pode se manifestar no materialismo, na indulgência excessiva, na compulsão alimentar, a gulodice, bulimia, anorexia e regimes exagerados, no vício em álcool e drogas, no modo de se vestir e assim por diante. Perversão.
O grupo de demônios da perversão pode levar ao homossexualismo, ao lesbianismo, ao fetichismo, ao molestamento e a outros comportamentos sexuais deturpados. A perversão pode ser a manifestação da rejeição a si próprio, quando a pessoa rejeita a sua identidade sexual. Trata-se apenas de uma tentativa de superar a rejeição. Liberte a sua vida sexual. Fugir da fornicação. 1 Coríntios 6, versículo 18. O impulso sexual é um dos apetites mais fortes do corpo humano. Satanás deseja controlar e perverter esse apetite para fora do relacionamento conjugal, nesse âmbito em que o sexo é abençoado. Muitos fiéis têm dificuldade nessa área e enfrentam os espíritos da culpa e da condenação. Os espíritos da luxúria e da perversão podem operar em qualquer parte do corpo, incluindo-se os genitais, as mãos, os olhos, a boca, o estômago e assim por diante. Qualquer parte do corpo dada ao pecado sexual será invadida e controlada por espíritos de luxúria. Pode-se citar como exemplo os olhos quando veem pornografia, as mãos durante o ato da masturbação ou a língua quando pratica conversas imundas. A impureza sexual é um espírito de raízes fortes, porque essas se ligam à carne. Quanto mais tempo a pessoa passa vivendo neste estilo de vida, seja o homossexualismo, o adultério ou a masturbação, mais difícil será a libertação. Esse demônio se agarra firmemente à carne. Às vezes, o jejum é o único modo de enfraquecer as raízes, porque o jejum lida com a carne. Ele subjuga a carne. É por isso que os demônios odeiam o jejum. Eles não querem que você jejue. Porém, se você quiser ser verdadeiramente livre, eu recomendo que você jejue. Comece o jejum para alcançar a libertação da impureza sexual com a seguinte oração: em nome de Jesus, eu liberto todos os membros do meu corpo, a minha mente, memória, olhos, ouvidos, língua, mãos, pés e todo o meu ser sexual de toda a luxúria, perversão, impureza sexual, lascívia, promiscuidade, pornografia, fornicação, homossexualismo, fantasias, sujeira, paixão ardente e desejo sexual incontrolável. Amém. Libertação e renúncia ao pecado sexual. Eu renuncio a todo pecado sexual que pratiquei no passado, inclusive a fornicação, a masturbação, a pornografia, a perversão, a fantasia e o adultério, em nome de Jesus. Eu rompo toda a maldição de adultério, perversão, fornicação, luxúria, incesto, estupro, molestamento, ilegitimidade, prostituição e poligamia, em nome de Jesus. Eu ordeno que todo espírito de luxúria e perversão deixe o meu estômago, a minha genitália, os meus olhos, a minha mente, minha boca, minhas mãos e o meu sangue, em nome de Jesus. Eu me ofereço em sacrifício vivo ao Senhor, conforme Romanos 12, versículo 1. O meu corpo é um membro de Cristo. Eu não serei o membro de uma prostituta. 1 Coríntios 6, 15. Eu libero o fogo de Deus para queimar todo o desejo impuro de minha vida, em nome de Jesus. Eu rompo todo o laço impuro da alma com amantes e parceiros sexuais do passado, em nome de Jesus. Eu expulso todo espírito de solidão que me leva a ter relações sexuais mundanas, em nome de Jesus. Eu ordeno que todo espírito hereditário de luxúria dos meus ancestrais seja expulso em nome de Jesus. Eu ordeno que todo espírito de bruxaria que opera na luxúria seja expulso em nome de Jesus. Eu exerço autoridade sobre os meus pensamentos e amarro todo espírito de fantasia e de pensamento luxurioso em nome de Jesus.
Eu expulso todo espírito de luxúria que visa ao fim do meu casamento, em nome de Jesus. Eu me liberto e expulso todo espírito concubino e espírito íncube e súcubo, em nome de Jesus. Eu expulso todo espírito de perversão, inclusive os de luxúria, moabita e amonita, em nome de Jesus. Eu recebo o espírito de santidade em minha vida, para andar no caminho da pureza sexual, em nome de Jesus. Romanos 1:4. Eu me liberto dos espíritos do mundo, da cobiça, da carne, da cobiça dos olhos e da ostentação dos bens. Eu venço o mundo pelo poder do Espírito Santo. 1 João 2,16. Eu estou crucificado com Cristo e mortifico o meu corpo. Não deixarei que o pecado domine o meu corpo. Não obedecerei aos desejos da carne. Romanos 6, versículos 6 a 12. Amém.